Pedro Furtado, estou no 7º período do curso de Letras da Escola de Letras da Unirio e hoje vou apresentar minha pesquisa intitulada Perspectivas Alternativas de Escrita e Leitura e o Cotidiano Acadêmico Contemporâneo. Essa pesquisa está vinculada à pesquisa do professor Dr. Gustavo Naves Franco, que é meu orientador, intitulada Complexidade e Cotidiano, Práticas de Escrita, Leitura e Presença. Bom, primeiro essa pesquisa parte de um contexto acadêmico que já vem sendo pesquisado, que é em relação à alta taxa de casos de estudantes e pesquisadores com ansiedade e depressão. Bom, eu vou desenvolver a explicação da pesquisa a partir de um roteiro. Uma das grandes questões do século atual é a competição no mercado de trabalho, que, estabelecida pelo neoliberalismo como parâmetro de sucesso, fez com que houvesse uma cobrança interna e externa que pode levar ao esgotamento mental e corporal. Esse conceito, em certa medida, também se faz presente em nossa rotina acadêmica, com suas modulações vinculadas a um processo avaliativo rigoroso e eliminatório, através da escrita e da leitura, entre outros instrumentos. Essa configuração pode injetar doses nocivas de insegurança em nossa subjetividade, consequentemente estabelecendo quadros ansiosos e depressivos. Isso acontece através das demandas universitárias. Nesse sentido, os atos de escrever e ler podem estar mais relacionados a processos técnicos e produtivistas do que às suas dimensões subjetivas e criativas. Dessa forma, sendo comum casos de ansiedade e depressão em estudantes e pesquisadores, pois há nessa configuração uma pressão maior nas produções acadêmicas pela submissão avaliativa e competitiva. Consequentemente, os hábitos de escrita e leitura se tornam apenas ferramentas sem a observação de um eventual retorno a si. Diante disso, diante de todo esse contexto, o trabalho tem como objetivo, a partir de um aprofundamento do estudo do ensaio, um tipo textual muito utilizado academicamente, e pensar as práticas de escrita e leitura que fogem das expectativas mais objetivas desses exercícios, no contexto acadêmico contemporâneo. Então, a pesquisa tem esse intuito de disponibilizar uma outra perspectiva a partir do ensaísmo para que possivelmente possa contribuir de maneira terapêutica com a saúde psíquica e anímica de estudantes universitários e pesquisadores que podem vir sofrer de ansiedade ou depressão. Então, acaba sendo uma ferramenta útil, ou melhor, um processo útil de prevenção a casos desse tipo e, consequentemente, a prevenção de até mesmo casos de suicídio. Bom, a metodologia da pesquisa se estabeleceu na leitura da bibliografia selecionada para analisar e refletir sobre as dinâmicas dessas demandas acadêmicas através das práticas de escrita e leitura. A ideia, portanto, foi fazer um estudo das características e da história do ensaísmo, enfatizando a sua forma mais reflexiva como um aspecto que valoriza a subjetividade, sendo assim um revezamento entre a subjetividade e as objetividades presentes na corporatura das atividades acadêmicas que envolvem a escrita e a leitura. Nesse aspecto, o ensaio, muito usado no cotidiano acadêmico, pode ser uma maneira de rever como lidamos com essas demandas. Historicamente, o ensaio sempre teve uma característica de escrita mais livre, sem muita preocupação com essas cobranças, sem muita preocupação com essa dinâmica. E depois de um tempo ela foi absorvida para a academia, e isso trouxe, com essa entrada na academia, essas cobranças e
cobranças textualmente, mais dentro do texto, né, que são as regras ABNT e etc., que antes não havia essa preocupação. Então, tudo isso foi transformando o ensaio com um aspecto mais livre, subjetivo e criativo para um lugar de ferramenta, né, em que está se preocupando muito mais com a forma do que com o processo, né? Então, a forma como ferramenta para um processo científico evolucionista. E, né, partindo da perspectiva de Lukács, ao mesmo tempo que o ensaio se posiciona diante da vida como um gesto de uma obra de arte, ele também se compromete com a verdade científica. Então, mais uma vez, aí a ideia de equilíbrio, né? Então, tanto perceber esse processo mais livre da escrita e perceber também em atender a essas demandas acadêmicas. E desse modo, né, o seu lado mais impressionista pode ser percebido como a não preocupação em oferecer uma resolução da crítica, assim o processo reflexivo, o pensar com as mãos, segundo Starobinsky, de um modo mais livre, mas sem perder de vista a veracidade do objeto do estudo. Dessa forma, isso pode oferecer um relaxamento das emoções diante das pressões produtivistas, estabelecendo um equilíbrio entre processo e resultado. Então, voltando de novo, as demandas do contexto universitário, ela acompanha as transformações tecnológicas, né, informacionais, que cada vez mais solicitam de nossos corpos o exercício de multitarefas, ações que se aproximam das máquinas. No entanto, os avanços do meio social nas últimas décadas não significaram que simultaneamente nossas subjetividades estivessem na mesma direção, né? Então, é como o psicanalista Flávio Jacovati diz, né? As nossas questões ainda são muito parecidas com as dos gregos antigos. Então, assim, a gente avança com as técnicas do nosso ambiente, mas não necessariamente as nossas emoções avançam junto, né? Elas continuam sendo as mesmas. Então, às vezes, o nosso ambiente nos cobra algo que não podemos fazer, né? Que não podemos exercer. Portanto, não é suscetível e muito menos saudável que a expectativa de que nossas emoções, que são as mesmas dos antepassados, suportem o acúmulo de sobrecargas e demandas cujo principal objetivo é oferecer um produto, porém sem a devida atenção ao processo dessa finalidade. Daí a importância de verificar a prática do ensaio, de híbrido por excelência para o equilíbrio das emoções, conceitos em que suas características estão na contramão do contexto acelerado e produtivista, a fim de resgatar e enfatizar para dentro da academia os traços subjetivos do ensaísmo, oferecendo assim perspectivas terapêuticas em torno das demandas do ambiente universitário através da teoria que observam os atos de ler e escrever como um retorno e um cuidado assim. Então a gente percebe que o ensaio com essas características, muitas vezes elas não são levadas em consideração, né? Muitas vezes a gente acaba muito mais se preocupando em atender às regras da BNT, em atender em entender os textos que estão usados naquela explicação e explicar isso, mas não entender como um processo criativo, um processo que podemos perceber que talvez não esteja bom, que talvez não seja bem o que a gente quer, mas naturalmente isso faz parte desse processo criativo. Então, por não perceber que isso é naturalmente um processo que faz parte, a gente acaba entendendo isso de forma negativa, né? Achando que é uma
que é uma impotência ou que é uma incapacidade, sendo que, na verdade, as demandas acadêmicas através da escrita e da leitura, naturalmente, elas passam por esse lugar criativo. Então, a perspectiva do ensaio, ela se estabelece também nessas outras atividades que envolvam, né, a escrita e a leitura, que é esse processo subjetivo, né? A leitura, ela também é um processo subjetivo e a escrita também não deixa de ser. Bom, a bibliografia usada nessa pesquisa foram Theodor Adorno, Notas de Literatura, Robert Darnton, Os Mistérios da Leitura, Michel Foucault, A Hermenêutica do Sujeito, Flávio Jacovati, Ensaio sobre o Amor e a Solidão, Hans Ulrich Gumbrich, Serenidade, Presença, Poesia, Pierre Hadot, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, Vicente Jouve, A Leitura como Retorno a Si, O Interesse Pedagógico das Leituras Subjetivas, o organizador Paulo Roberto Pires, né, organizador do livro 12 Ensaios sobre o Ensaio, Rodrigo Turing, Tempos Precários, Aceleração, Historicidade e Semântica Neoliberal. É isso. Muito obrigado.